Olá, tudo bem, crianças? Que bom ver vocês de novo. Graças a Deus por mais uma semana. E eu quero agradecer porque vocês estão aqui assistindo e quero agradecer a Deus também por esses momentos preciosos que nós vamos passar juntos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela semana que tivemos. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, conosco e com nossa família. Pedimos que abençoe essa aula e que nos conduza e abra os nossos corações para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos começar então com o nosso versículo-chave. Eu gostaria que vocês anotassem para ler depois com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, tá lá em Josué 5, de 13 a 15, ou pode ler até o final, que é bem interessante a história, tá bom? E depois Josué 6, de 27 até o final também, tá bom? Então, o nosso tema da aula de hoje é a queda de Jericó. Vocês lembram que nós conversamos sobre a viagem do povo de Deus até aqui? Passaram pelo deserto, passaram dificuldades, Deus protegendo, Deus cuidando, provendo tudo que eles precisavam, comendo maná, né? Tendo água tirada da rocha, tendo coluna de fogo e nuvem durante o dia para protegê-los, e tanto do sol, né? Do calor, quanto à noite do frio. E eles estavam caminhando, chegaram, Moisés morreu, Josué agora seria o novo comandante, e o tio Cris falou da semana passada sobre a Raabe, né? Aquela moça pecadora que tinha ajudado os espias. E agora nós vamos falar sobre a queda do muro de Jericó. Jericó era o primeiro obstáculo. Chegamos na Terra Prometida e agora? Vamos entrar e já vamos comer aquele caixão de uva enorme que 2 homens carregaram? Não, tinha um obstáculo na frente. Você sabe o que é um obstáculo? Obstáculo pode ser uma montanha, pode ser uma barreira na estrada, pode ser um muro, né? E nesse caso, quando é uma montanha, uma barreira na estrada, a gente tenta contornar, né? Mas e no caso de uma muralha enorme, feita de tijolos fortes, fechados ali, que ninguém podia passar? E nesse caso, será que a gente consegue? Será que o povo de Israel vai conseguir? Muitas vezes nós nos deparamos também com obstáculos na nossa vida para servir a Deus, né? E aí são obstáculos eles são muito grandes, eles são muito difíceis de passar, quase impossíveis. E nós temos 3 principais problemas que nos afetam e nos impedem de servir a Deus da maneira que o Senhor merece, e Ele quer, e Ele exige de nós. Nós temos o mundo, as pessoas, as coisas que acabam assediando a nossa vida. Temos também a carne, que são os nossos desejos, nossas vontades, e o diabo, que é o nosso inimigo, Satanás. Então, eu queria ler com vocês 3 versículos que falam sobre isso, que são muito importantes para nós, para que a gente tenha a base bíblica dessas questões todas. Então, eu queria que vocês abrissem em primeiro lugar em 1 João, a carta lá de 1 João 2, de 15 e 16. Então, vamos ler junto? 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Então, diz assim: não amem o mundo, tô lendo aqui na minha Bíblia, tá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, todas essas coisas dizem que a Bíblia diz que fazem parte do mundo, né? Então, que também nos afastam de Deus. Se alguém ama essas coisas, não pode ficar perto do Papai do céu, né? Elas nos afastam, elas criam como se fosse esse muro de Jericó, né? No nosso relacionamento com Deus. Aí tem a carne, que a gente vai ler lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, tá bom? Depois vocês leem com mais calma, eu vou deixar aqui anotado o versículo e vocês vão ler com calma. Então, Romanos 7, 18 diz assim:
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas a nossa carne não deixa. Eu quero desligar o computador, parar de jogar. Eu quero desligar a televisão, parar de assistir. Eu quero, mas eu não consigo. Aquela coisa dentro de mim acaba que me boicota, né? Ou seja, ela impede que eu faça o que é certo. E o Espírito Santo fala com a gente, né? Fala, ô criança, para de ficar vendo isso não é bom. E aí a gente fala, ai, eu tô ouvindo, mas a minha carne quer ficar aqui. Eu quero ficar aqui, tá tão gostoso. E isso a gente vence na força e no poder de Deus, né? E por último, que a gente vai ver, que nos atrapalha, né? Que se torna um obstáculo na nossa vida também, é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem, ou seja, fiquem bem atentos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Quem tem medo de leão aqui? Eu tenho. Rugindo, muito bravo, procurando a quem possa devorar. Então, a Bíblia mesmo diz que o diabo é como um leão que está tentando nos pegar, né? Então, nós temos esses três principais inimigos. A carne, o mundo, né? Primeiro, o mundo, a carne e o diabo. Satanás, o inimigo de Deus. Mas Deus, graças a Ele, né? Ele é muito maior e muito mais poderoso que o inimigo. Então, o que nós precisamos fazer para vencer? Precisamos crer e obedecer. E foi isso que Israel fez. Josué estava lá olhando, eles pararam em frente àquele murão, aquela muralha enorme, e aí Josué falou, e agora? E ele estava lá planejando, como é que eu vou entrar, como é que esse povo vai entrar? Eram tantas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas estavam ali para entrar, aguardando para entrar, e agora? E Josué estava parado ali pensando, como é que eu vou fazer isso, pedindo orientação de Deus, e de repente chega um homem com uma espada na mão, desembainhada, aquela espada nua que se diz, quando tira da bainha, né? Desembainhada e a espada na mão. E ele fala assim, Josué, olha, né, meio assustado, falou, você é do nosso exército ou é do exército do povo cananeu? Porque ele não reconhecia, era tanta gente, né, eu acho que ele não conhecia um por um dos soldados. E aí, o homem disse assim, nenhuma coisa nem outra, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se ajoelhou, colocou o rosto em terra e adorou. Então era o próprio Deus, talvez na pessoa de Jesus ali, trazendo uma mensagem para Josué. E Josué pergunta, o que diz o meu Senhor? Quais são as instruções para que nós vençamos essa guerra? E ele falou, essa guerra é minha, sou eu que vou lutar, olha aqui a minha espada, né? E aí Deus iria lutar por eles, mas eles tinham que participar, porque quando Deus vai derrubar as muralhas da nossa vida, Ele também quer a nossa participação. Ele quer que nós creiamos e obedeçamos. Então, o que Israel tinha que fazer? Ele deu umas instruções bem diferentes, bem estranhas. Olhem só, ele falou assim, olha, o exército, todo o exército, todos os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que cuidavam na parte espiritual, né, do país, os sacerdotes vão andar na frente, tocando os chifres de carneiro. Chifre de carneiro era aquele chifre meio ondulado, sabe? E eles vão tocar o chifre de carneiro, vocês vão levar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é como essa figura aqui, ó, tá vendo? Vê se dá pra ver direitinho. Essa figura aqui, a Arca da Aliança, os sacerdotes levantam. E ali estava a presença do Senhor, a glória do Senhor. E eles teriam que levar a arca também, os sacerdotes iam na frente tocando, e atrás ia o exército marchando, e depois vinha o povo. Então, Deus falou para eles, vocês vão caminhar no primeiro dia, vocês vão caminhar em volta da cidade. No segundo dia, vocês vão dar 2 voltas em volta da cidade.
No terceiro dia, 3 voltas em volta da cidade. No quarto dia, 4 voltas em volta da cidade. No quinto dia, no sexto dia e no sétimo dia. Até então, só os chifres de carneiro iriam tocar. No sétimo dia, vocês vão tocar as trombetas e o povo vai gritar muito forte, vai gritar, todo mundo, imagina, mais de 1 milhão de pessoas gritando ao mesmo tempo e aquelas trombetas tocando, que coisa incrível que ia ser, que poder, né, que tinha aquela ordem de Deus usando aquele povo ali daquela forma. Então, eles rodearam a cidade, acordavam cedinho, não era perto, dava mais ou menos uns 12 quilômetros até lá. Eles foram, deram a volta e voltavam para o arraial. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, quinto dia, sexto, sétimo. No sétimo dia, então, aconteceu a destruição do muro. Então, eles marcharam como Deus mandou, eles fizeram todo o procedimento, né, correto, e no último instante, então, o povo gritou, as cornetas foram tocadas bem alto, e todo o povo gritou ao mesmo tempo, e com isso, aquela muralha enorme caiu. Então, o povo pôde entrar, Israel pôde entrar, e destruiu. Aqui também tem uma outra ilustração, né, do muro caindo, que foi a Aurora que fez para mim. E tem também uma outra ilustração de que quem foi a única pessoa que se salvou nessa cidade. Vocês lembram? Os espias deram instrução para ela: coloca um fio vermelho na sua janela, que a sua casa, você e a sua família não serão destruídas. A sua casa no sentido da família, né? Vocês não serão destruídos. E assim foi. Josué cumpriu a promessa, os espias cumpriram a promessa de que ela não seria destruída. E ela foi uma pessoa importantíssima na vida do povo de Israel, a ponto de fazer parte da família de Deus, da família de Israel, e ser a antecessora, uma ancestral de Jesus, né? Ela consta na linhagem de Jesus, uma coisa maravilhosa, né? Como Deus é maravilhoso e misericordioso. Então, Jericó foi derrubado e Israel teve que ter fé. Eles tiveram que ter fé em Jesus, né, obedecer aquela ordem e, por fim, terem a vitória. Lá em Hebreus 11:30 é citado, Hebreus é o livro que fala muito de fé, né? No capítulo 11 tem os heróis da fé, a galeria da fé. Todo mundo que teve fé e que foi muito importante no Velho Testamento consta aqui. E lá no versículo 30 fala assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Quem teve fé? O povo de Israel, né? Então Deus deu uma ordem, eles creram, obedeceram e tiveram vitória. E puderam entrar e puderam comer daquela terra, o melhor daquela terra. E foram muito felizes ali. Então, será que a gente tem alguma tentação na nossa vida de pessoas, hoje tem tantos, né, esses influenciadores, esses youtubers, os próprios jogos eletrônicos, os games, eles trazem tantas mensagens e levam a gente a querer ser tanta coisa, né, que às vezes não é de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem que avaliar, será que isso agrada ao Senhor? Será que isso tem a ver com a verdade bíblica, com a palavra de Deus? Será que eu preciso mesmo ser assim? Será que eu preciso seguir essa pessoa? Ela tem sido um exemplo, né, bom para as crianças, para os jovens. Então, nós não precisamos seguir essas pessoas, né? Só porque elas são famosas, porque elas ganham muito dinheiro. Nós podemos seguir a Jesus, né? Raabe vivia numa comunidade de pecadores. Eram pessoas terríveis, eles foram destruídos porque há muito tempo eles pecavam contra Deus. Eles sacrificavam os seus filhos, queimavam os seus filhos para os deuses deles, né? E eles eram terríveis, muito malvados. E por isso Deus estava executando seu juízo. Chegou o tempo de Canaã perecer, de Jericó perecer. Então, todos nós somos pecadores, claro. Jesus morreu por nós e nós temos acesso a Deus. Mas o povo de Canaã não quis saber de Jericó, eles não queriam saber de Deus.
Deus falou com eles, mas eles não aceitaram. Então, eles estavam recebendo a ira de Deus ali, tá? Então, todos em Jericó foram destruídos, menos Raabe, né? E Jericó nunca mais deveria ser construída. Foi essa a instrução de Deus. Não levantem essa cidade de novo, porque quem tentar construí-la novamente, vai perder seus filhos vão morrer. Então, muito triste, né? Uma cidade acabar assim, por não ter obedecido a Deus. Então, ele deu milagrosamente Canaã para o povo de Israel. E ele faz esse milagre em nossa vida também, derrubando os obstáculos, e nós podemos vencer pelo poder de Jesus. Se nós somos filhos de Deus, nós podemos vencer o mundo. É isso que a Bíblia diz, né? A gente vai ter aflição, mas podemos vencer o mundo, porque Jesus veio, ele se fez homem e ele viveu todas as nossas tentações e pôde morrer em nosso lugar, porque ele não tinha pecado, e hoje ele pode nos resgatar de todo pecado. Não há pecado que ele não possa perdoar. Então, vamos confiar em Jesus. Tem mais um versículo que eu queria ler com você, que está em 1 João 4:4, lá no mesmo João que nós lemos, na mesma carta que nós lemos no início. Então, ele fala assim: filhinhos, 1 João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram os espíritos do mal, de Satanás, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, a Bíblia nos dá a certeza que Deus é maior que tudo, que o mundo, que a carne, que o diabo. E graças a Deus por isso nós podemos vencer. Ok? Então, essa é a mensagem para vocês, que vocês guardem no coração de vocês. Nós temos tido muitos obstáculos na nossa vida, né? Não só em tentação, mas também agora nesse período que nós estamos separadinhos, né? Muitas vezes ficamos muito tempo em casa, às vezes sobra tempo demais e às vezes a nossa cabeça maquina algumas coisas. Então, vamos entregar tudo na mão do Senhor, colocar sempre fazer um exame se isso agrada ao Senhor, se tem a ver com a palavra dele, e caso não tenha, vamos jogar fora, né? Que nós possamos crer e obedecer a Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo, obrigada por essa aula. Nos ajuda, Senhor, dia a dia a crermos no que o Senhor está propondo na Tua palavra e a obedecermos, para que nós possamos vencer todas as batalhas da nossa vida, Senhor. Não nos deixe com medo, não nos deixe, Senhor, deixar para lá e voltar as costas para o obstáculo, mas que possamos enfrentar, Senhor, na força e no poder do Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Grande abraço para vocês. Saudade de todos. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo.